falando de que ortodontia não é uma especialidade de preguiçosos, eu tenho a honra de apresentar para vocês agora a presença ilustre do nosso querido mestre, o decano da ortodontia brasileira, o professor Leopoldino Capelosa, que nada tem de preguiçoso. Dinão estava trabalhando agora, atendendo um paciente, e no feriado, e agora está aqui conosco. Eu não vou ler o seu currículo, Dinão, porque você já está em outra, né? O Dinão já está em outra, já tá na fase de deixar o legado, já deixou um grande legado para toda a ortodontia brasileira, e é uma inspiração, cara, a paixão com que você trabalha, com que você estuda, com que você dissemina conhecimento. Obrigado mesmo de coração por você estar aqui com a gente, viu? Fica à vontade. Valeu. Posso começar? Bom, um abraço a todos. Queria parabenizar a Dental Press por mais essa atitude que é típica deles, né? Oportuna e com um desenho muito adequado para cumprir dois requisitos, né? Distribuir conhecimento e arrecadar fundos para o nosso estado, o Rio Grande, que sofreu tanto e está sofrendo ainda com essa catástrofe que lá aconteceu. Acho que toda vez que acontece isso, é bom para a gente se sentir, né, na posição que a gente ocupa na escala de valores de fato e na escala de referência dos valores humanos, né, tá? Nos considerando, já que a gente se acha, né, o topo da pirâmide, né, que a gente devia se um pouco mais para aqueles que estão ao nosso redor, abaixo de nós, né, tá? E nessa circunstância, eu, pelo menos que tenho fé, né, me apoio em Deus, porque acho muito difícil se apoiar nos homens, né, pelo comportamento que eles apresentam, né? Espero que essa catástrofe, mais uma vez, que obviamente não é bem-vinda, ela deixe um resquício de humildade e de respeito ao nosso ser humano, ao nosso próximo, né? Um abraço a todos os gaúchos, tenho muitos amigos no Rio Grande do Sul, muitos ex-alunos, e eu quero deixar aqui um abraço a todos eles, para que eles tenham fé e coragem para resistir a isso. E, bom, eu acabei de montar essa aula, né, e ela acabou ficando grande demais, como toda aula tem um monte, tá? Mas eu ontem dei uma mexidinha nela para que a gente possa interromper assim que preciso. Daí, o Bruno, me fala até que ponto, até que hora eu vou, para mim poder me controlar aqui para fazer um encerramento, tá? 11h40, então eu paro, né? Tá bom. Tá bom, tá bom. Então tá. Então, o título da aula foi motivado, né? Porque de vez em quando eu evito participar disso, mas no Instagram, de vez em quando sai uma disputazinha sobre brackets, né? Alguém dando opinião, né? E uma vez um profissional conhecido aqui no Brasil colocou lá que bracket é tudo igual, que tanto faz, né? Tá? Né? E isso é de uma ignorância absoluta, né? Tá? E ficou claro agora com os alinhadores de que eu podia trocar essa pergunta. E attachments são todos iguais? Vocês acabaram de ter uma aula brilhante, onde vocês viram que os attachments não são todos iguais. E que, para funcionar, eles têm que ter desenhos específicos e que atendam o movimento que você quer provocar, exatamente como o bracket, né, tá? Então, eu acho interessante, né? Eu assisti um filme outro dia que me impactou muito, que foi a história da Ferrari, né, tá? E daí você vê o pai da ideia da Ferrari, como ele, ao longo do tempo, foi se envolvendo com mudanças, tá? Mas, no entanto, o cuidado dele era sempre para manter a excelência, para manter a mecânica básica da Ferrari, né? Agregando valor, né? Somando valor, né? Tá? Então, eu acho assim, na minha opinião, e eu tenho uma janela grande, eu estou completando 50 anos de ortodontia feita como mestre, né? Eu tenho sido muito crítico em relação a tudo que aconteceu na história da ortodontia, e eu diria para você que os brackets não são todos iguais, já foram, né? E que eles vão ocupando um espaço importante na ortodontia, e se um dia eles forem substituídos por qualquer outro recurso, por exemplo, os alinhadores, é porque eles estarão em nível de competências similares, né? E daí, portanto, o progresso deve ser abalado, tá? Então, eu não me importo nem um pouco com essa evolução da ortodontia, não me importa, não apareceu não me importa nem um pouco a evolução da ortodontia, e a gente está perto de começar a construir, né, como lá no filme O Robô, de 2004, robôs. E eles vão aparecer, eles vão
talvez parecidos, né? Não sei se alguém vai ter que fazer morfologia diferente, né? Eu, se fosse fazer robô, fazia todo o robô padrão 1, né? Porque já que eu vou criar um robô, vou criar um robô agradável, né? Tá? Mas, de qualquer maneira, eu duvido muito que os robôs sejam todos iguais, porque eles vão ter funções diferentes. Então, na vida, tudo é diferente, porque as funções são diferentes, né? Tá? E o mais incisivo, né? Tá? Eu quero dizer o seguinte, o mesmo trabalho, o mesmo envolvimento que os autores têm tido no sentido de procurar quais são os melhores atáchimas, isso já foi feito com os brackets, né? Tá? E nós desaguamos num ponto muito seguro, que foi o straightware. O straightware não é uma técnica, o straightware é um conceito, né? Tá? As coisas podem mudar, o desenho dos brackets pode mudar, mas o conceito de straightware é que o bracket seja uma interface entre a posição, entre o dente e o fio, para que o dente seja movido pelas intenções que estejam no fio e nos brackets, né? Tá? Então, é um conceito maravilhoso, foi uma invenção do anos, e eu acho que hoje, quem não usa bracket individualizado para tratar seus pacientes está sendo negligente. Porque se quem usa brackets também usa alinhadores, vai ver como os alinhadores são diferentes em termos de tensão de movimento em cada quadrante da boca e na posição dos dentes final, dependendo do padrão do paciente, né? Tá? Então, me parece uma coisa muito óbvia, né? Que brackets não são todos iguais, eles já foram na técnica de Wise, né? Tá? Obviamente, nós temos muitas idades, provavelmente as mesmas dificuldades que o alinhador enfrentou nos primeiros momentos, quando os attachments eram todos iguais, ou parecidos, ou sem uma definição adequada para cada movimento e para cada dente que ia receber esse movimento, né? Tá? E na técnica de Wise, o bracket era muito simples, né? O bracket era um só. Ele tinha um desenho com a base um pouco mais curva para os dentes posteriores, premolares e caninos, e uma base menos curva para os incisivos, né? Superiores e inferiores. E, obviamente, tudo o resto era feito pelo ortodontista. E a ortodontia evoluiu, né? Ela não ficou parada por causa disso. Era limitado? Era limitado, né? Tá? Mas o ortodontista que fazia um planejamento, sabendo fazer, porque planejamento sempre vai em primeiro lugar, né? Não vamos discutir isso porque vamos chover molhado, né? A gente pensando em cumprir a meta do tratamento descrita através das características da face do paciente, da posição dentária e das nossas metas terapêuticas, a gente então exigia que os dentes fossem a posição tendo muito mais que ter habilidade e ter muito mais trabalho, mais tempo de cadeira com certeza e provavelmente maior tempo de tratamento, né? Tá? Mas de qualquer maneira a gente fazia, né? Tá? E baseado na minha experiência, eu acho que a história vai repetir, né? Que nós temos os alinhadores chegando, né? Eles são, pela primeira vez, uma inovação muito diferente do bracket, né? Tá? Você tem uma composição que não é o fio, a interface e o dente, né? Tá? Agora você tem o alinhador, a interface que é o attachment e o dente, e acho que o attachment, se quiser chegar lá, vai ter que continuar evoluindo para que ele consiga, de fato, ser a interface entre o que a placa determinar e a posição do dente requerer, né? Acho que é por isso que a gente tem que acreditar que o processo evolutivo ainda está longe de ser terminado e provavelmente vai dar qualidade progressiva a esse instrumento novo, o alinhador, né? Tá? Sem esquecer, né? Sem esquecer de uma grande dificuldade, né? Eu acho que as pessoas, quando apresentam um protocolo novo, elas se esquecem da dificuldade, né? Tá? Os alinhadores são difíceis de serem usados. É muito difícil pacientes que cumpram o requisito de 2 horas por dia de uso e num tempo muito longo, né? Tá? Eu tenho visto na minha clínica muitos pacientes desistindo desse tratamento. Acho que daí cabe muito a profissional que indica esse tratamento fazer a indicação correta. Eu gostaria que vocês dessem um pouco de atenção para as coisas que eu falo no passado, né? Porque eu sou, como nessa tirinha aí do Maurício que eu dei uma modificada, né? Então, a professora está dizendo que quem inventou o aparelho fixo de Pennywise foi o Engel, né? E o aluno fica assustado poxa, professor, você sabe tudo. Daí o Cascão, né? Diz a posição em que eu me coloco. Eu tenho vivido a história, né, da ortodontia nos últimos 50 anos como testemunha, né? Como testemunha ocular e testemunha do processo. Bom, pergunta se vai ficar gravado, né? Tá tudo certo, Dinão, bora. Tá bom, então vamos embora. Então, vamos passar rapidinho. Então, a pergunta era se brackets são todos iguais. Robôs parecem todos iguais, provavelmente serão feitos todos iguais, mas serão diferentes na função e na forma, né, tá?
E o que acontecia quando a gente começou a ortodontia, né? A gente não tinha os brackets eram iguais, eles já foram iguais. Então, eu vou fazer um comentário, porque daí, se vocês forem apresentar essa aula, deixá-la gravada, né? A gente pode começar daqui. Na realidade, os brackets já foram iguais, né? Então, eu digo com clareza, e afirmo isso, e aceito discutir esse assunto, que os ortodontistas hoje, depois de toda a evolução que nós tivemos, com mais de 25 anos de straightware mundialmente e universalmente feito, o ortodontista que usa os mesmos brackets para tratar todos os seus pacientes está sendo negligente. Era como se você usasse os mesmos atáchimas para produzir movimentos diferentes em pacientes diferentes. Não tem a menor lógica, tá? Então, eu sou testemunha do período em que a gente fazia acontecer. Os brackets eram iguais, porque isso é um conceito lá da Eddie-Wise. O que variava era a curvatura da base, que era mais redonda para os dentes posteriores e caninos, né? E era mais plana para os dentes anteriores incisivos. E os tubos molares, que eram muito parecidos com o que são hoje, mas sem rotação, sem angulação e sem inclinação. Né, tá? E o que acontecia? Eu vivi essa fase, né, que também foi a fase da banda, então nós tínhamos muitas dificuldades, mas a gente fazia cumprir as metas terapêuticas, né, que eram definidas de acordo com os instrumentos que nós tínhamos de tratamento. Por exemplo, quando eu comecei a fazer ortodontia, não tinha expansão rápida da maxila como rotina. 5 anos depois já tinha. Então eu incorporei no meu acessório a expansão rápida da maxila entre os nossos acessórios. E continua trabalhando com bandas e Eddie-Wise. Mas o processo evolutivo é isso, ele é gradual e progressivo, tá? E eu queria que você desse um pouco de atenção para quando eu digo que alguém que está usando todo o bracket, o mesmo bracket para tratar todos os seus pacientes, que ele está sendo negligente. Por favor, dá uma lidinha. Isso já está escrito. Veja a história do straightware, onde nós estivemos, onde nós estamos, né? E eu vou tentar mostrar isso de novo, né, tá? Eu sempre digo que nunca mais vou fazer uma aula desse tipo, porque eu já falei tanto desse evento, né? Dessa modificação, dessa evolução positiva, que permite que cada paciente possa receber. Oi? Estamos escutando normal aí? Então, tá bom. Então, eu digo que eu vivi a história testemunha e quero dar aqui o testemunho de que você precisa dar atenção a brackets. Né? Se você for usar brackets em alguns dos seus pacientes, pense nas metas terapêuticas. Escolha acessórios que combinem com isso. Lembra que o straightware é um aparelho mágico e ele não evoluiu mais. O bracket depois do straightware só recebeu adendos. Ele não evoluiu mais porque ele é uma interface. E isso é o que o bracket tem que ser. Uma interface entre o dente, por exemplo, pré-molar, e o fio. Né? O fio vai ser ativo pelo bracket. O fio pode ter leituras também? Pode. Ele pode determinar o posicionamento. Você pode colocar dobras dele. Mas, geralmente, o straightware é um fio passivo que entra num bracket ativo e que dá a posição desejada, funcionando com uma interface perfeita. Um posicionamento tridimensional, que é o que vocês estão buscando nos alinhadores. Vocês estão exatamente numa fase, se a gente pudesse fazer um comparativo, de um alinhador Eddie-Wise, que tinha atáchimas todos iguais, e indo para um alinhador straightware, que tinha atáchimas diferentes, desenhados para cada dente, visando dar a ele o movimento desejado. Ou seja, o receptáculo da ação da placa é o atáchima, assim como o bracket straightware é o receptáculo do fio. Né, tá? Eu acho que a evolução vai ficar mais fácil se vocês pensarem desse jeito e não ignorarem que nessa fase de transição, seus pacientes possam se aproveitar desse processo evolutivo. Né, tá? Se um dia o alinhador substituir o bracket, é porque ele está conseguindo fazer exatamente o que um bracket straightware me permite fazer com o fio. Né? O atáchima tem que evoluir a ponto de se tornar competente como um bracket straightware. Então, vamos dar uma olhadinha no passado, quando a gente não tinha brackets straightware, os brackets eram Eddie-Wise. Aqui a gente tem um caso difícil, principalmente se você for tratar sem expansão rápida maxila, mas eu gosto muito desse caso, porque foi tratado na minha pós-graduação em 1973, portanto, há exatos 50 anos, né? E 50, acho que era 50, 50, acho. 50 anos, e esse paciente era um paciente padrão 1, né? E o Dr. Décio sabiamente recomendou que a gente, como não ia fazer expansão rápida maxila, né? Que a gente tentasse transformar essa maxila num arco normal, usando brackets Eddie-Wise e fios, que eram 16 aço, 18 aço redondo, 20 aço redondo, 19 por 25 não existia, e o 21 por 25 de aço. Era difícil fazer ortodontia, tinha que ser muito hábil, gastava-se muito tempo, custava muito caro, e
tinha um tempo de cadeira exaustivo, né, para o paciente, e um tempo de tratamento talvez um pouco maior, né, tá? Então tá aí o garoto, só para vocês terem uma lembrança do que a ortodontia já foi, né, tá? Orelha cruzada anterior, inclinação, retroinclinação, ele tinha um NB0, né, e na idade dele a NB0 foi considerado como se ele fosse um padrão 3, e daí por isso a preocupação em não fazer extração superior, e como a gente não tinha expansão, pelo menos não extrair, foi o que nós fizemos, extraímos embaixo para fazer uma compensação. E aqui está o plano, né, tá? Né? E aqui você vê o aparelho em fase final, bandas. Esse aqui foi o primeiro bracket que apareceu para fazer colagem direta, era um bracket literalmente de plástico, né? Ele era biodegradável, conforme o tratamento ia andando, ele ia despedaçando tudo, né, tá? E quando você tinha que terminar o tratamento rápido, você tinha que colar o bracket, né, tá? A adesividade dele era relativamente boa, né, tá? E as bandas, e essa é uma fase de intercuspidação, e depois, veja aí as bandas feitas de dente, e isso aqui, os brackets eram todos iguais, a diferença estava toda no fio, né? Inset de lateral, offset canino, torque progressivo lingual, offset molar e assim por diante, né, tá? Tudo isso era feito. Mas nós temos que saber disso, né? Se eu não sei qual a posição ideal de um dente, eu não posso planejar uma meta terapêutica adequada, né, tá? Aqui você está vendo a redução dos diastemas para fechar os espaços da banda, né? E mais um trabalhinho, aqui o paciente descruzado, né? E você veja um tratamento concluído há quase 50 anos, com um resultado bastante interessante, né, tá? Ou seja, usando uma analogia aí que o Basílio sempre faz, né? Você poderia considerar que as más oclusões são uma pista onde você vai, então, executar manobras, né, para tentar cumprir o perímetro dela com sucesso, né, tá? E, obviamente, a velocidade com que você faz isso depende do carro, né, tá? A meta terapêutica depende de você, a habilidade de consegui-la depende de você. E nessas dependências suas é que se encontra o braquete individualizado para cada dente, para cada paciente, para cada posição final que a gente queira, tá? A face mantida. Então, só como exemplo para vocês verem que a gente não pode olhar para trás e, às vezes, falar para o paciente, mas há 30 anos atrás, a ortodontia era muito limitada. Não era limitada, ela era complexa. Ela não era limitada, né, tá? Era limitada, limitados eram os recursos dos quais elas dispunham, como, por exemplo, a expressão rápida da maxila, a coragem esquelética e outras coisas que mudaram não só o como fazer, mas principalmente o que fazer, tá? Evolução boa é que muda o que fazer, não o como fazer, né, tá? Né? E o tempo de tratamento dele foi razoável. Antigamente a foto era Tectachrome, a gente só descobria que tinha eu quando voltava da revelação. E isso obrigou, então, o pessoal que trabalhava comigo a aprender a abrir o olho do paciente, né, tá? Então, ninguém ficava de olho fechado, né, tá? E aqui está o controle 5 anos dele, né? Com 5 anos, ele movia a ação, porque nessa época o conceito era de que terminava o crescimento e não tinha mais sentido ter contenção. Hoje nós sabemos que não é assim, né, tá? Então, bom, a minha aula está absolutamente prejudicada por causa desse probleminha que nós tivemos aí, né, tá? Né? Eu peço desculpa para vocês por esse começo conturbado, né, tá? Então, de qualquer maneira, brackets não são todos iguais, né, tá? Então, se você tiver um pouquinho de carinho por mim... Oi? Se vocês tiverem um pouquinho de carinho por mim, não fala mais isso na minha frente, né, tá? Não é que bracket é tudo igual, né? Porque eu me irrito profundamente com isso, entendeu? Tá, né? E a única coisa que eu posso fazer é dizer que não, né, tá? Então, eu acho que você devia pensar um pouquinho, prescrutar a sua inteligência, olhar a evolução das coisas e perceber que é impossível que os brackets sejam todos iguais depois de mais de 100 anos de prática ortodôntica. Ortodontistas são pessoas consistentes do ponto de vista de pensamento, estudiosos e que procuram sempre fazer progresso na sua área, principalmente aqueles progressos que criam facilidades para aceitação da ortodontia, para o nosso trabalho, para o conforto do paciente. Tá? Não, então, quando você fala que brackets são todos iguais, você está ignorando tudo isso e eu tenho o direito de chamar você de negligente, por não estar oferecendo ao seu paciente o que pode ser oferecido. A prova disso tudo, né, tá? E vou tentar falar de novo rapidinho sobre isso, embora isso não devesse ser falado rapidinho, porque é incrível como as pessoas não dão valor a isso, né, tá? O Andrews foi o inventor do aparelho estereótico. O aparelho estereótico é uma invenção, mas essa não foi a contribuição maior que ele deu. A contribuição maior que o Andrews deu foi numa época, no meio da Idade Média da ortodontia, que foi a época da cefalometria,
ter a capacidade, a coragem de publicar um livro descrevendo o que era a oclusão normal e apresentando os valores obtidos para cada dente. E lá nós vamos ver, né, nessa tabela dele, né, tá? Você vai ver as oclusão normal natural, 120 pacientes, talvez a melhor amostra da literatura para descrever normalidade, né, tá? E você vai ver, então, que nós vamos ter variações extremas para o que é mensurável, né, tá? Porque só duas coisas eram mensuráveis na amostra do Andrews, a angulação e a inclinação. E mexeu com o número, ferro ortodontista, né? O ortodontista foi o cara que escolheu fazer ortodontia porque ele odiava matemática, né? Ele não tem muito clara a lógica dos números, tá? Então, eu acho que é assim, porque eu olho para trás e vejo que nós passamos 45 anos determinando a normalidade face pela posição do incisivo inferior, né, tá? Isso é um absurdo que eu confrontei com 5, 6 anos de prática. Em 1983, eu já não fazia mais isso de rotina. Eu ensinava meus alunos análise facial, mostrando para ele que o incisivo tem que ficar onde é possível para ele e que isso dependia de muitos fatores. Mais tarde eu descobri que dependia do padrão facial, tá? Então, você vai ver que a angulação é uma coisa muito variada. Hoje nós sabemos disso, mas você tem base para aceitar essa variação quando você vai para os valores obtidos pelo Andrews. O Andrews teve o discernimento e o voluntarismo aguçado ao deixar no apêndice do seu livro todos os valores que ele obteve para cada dente, né, tá? Para todas as grandezas que foram medidas. E você vai ver que, embora ele diga que os valores para a angulação das coroas dentárias têm que ser positivos, né, tá? Né? Na realidade, isso não é verdade, porque você vai para a tabela de números, média, menor valor e maior valor das angulações dos dentes, e você vai ver que ela varia muito. Tem incisivo central superior com menos 3, né, tá? E varia de menos 3 a mais 9. Portanto, o incisivo superior pode mudar de posição. Hoje nós sabemos, por pesquisas, que os ortodontistas e os leigos preferem o dente incisivo central superiores perto de angulação zero, levemente positiva, até aceitando levemente negativa, mas eles preferem zero, né, tá? Então, nós temos que ter um bracket para deter zero, porque o zero tem indicação, né, tá? O zero tem indicação, assim como tem indicação o mais 5, né, tá? Né? E se você for para as outras medidas, são assim também. Daí eu vejo gente, né, insistindo até hoje nesse protocolo estúpido de obrigar o ortodontista a colar o segundo molar como o primeiro. Então, se você for ver aqui a angulação do primeiro molar e do segundo molar, você vai ver que a média foi 5,73 para o primeiro molar e 0,39 para o segundo. Eles são diferentes até na média. E se você, o primeiro molar, que tivesse a menor angulação, até negativa, menos 7, né, tá? E o segundo molar, menos 23. Portanto, o segundo molar, o posicionamento dentário não pode ser definido pela média, né? Porque é uma loucura, né? Isso também para o arco inferior, né? Tá? O arco inferior. E a angulação, ela é muito menos tolerante do que a inclinação para a estética. A angulação pesa muito mais, né? Tá? Então, na realidade, os dentes tendem a exibir na coroa angulação positiva e isso varia muito. Quando você for ensinar seu aluno, pelo amor de Deus, né? Não ensina para ele que o incisivo central superior tem que ter 5 graus de angulação, segundo o Andrews, ou 3 segundo o MBT, ou 17 segundo fulano, seu Beltrano. Cara, porra nenhuma, não tem nada a ver isso, entendeu? Tá? A tendência dos dentes é exibir na coroa uma angulação positiva. Essa angulação vai ser mais positiva ou menos positiva, dependendo do hospedeiro, de quem é o dono desses dentes. Porque se esse cara tiver uma maxila maior que a mandíbula, ele tem que poupar a angulação no arco superior e tem que colocar a angulação no arco inferior para mexer nos perímetros de arco. Porque 70% dos brasileiros têm comprometimento esquelético, metade tem comprometimento mandibular, e, portanto, eles vão exibir caninos inferiores mais angulados, caninos superiores menos angulados. Isso tudo é lógico, isso tudo é compensação natural, né? E lembra que de cada 10 pacientes que você trata, 7 são tratados compensatoriamente. Você vai ter que fazer isso no alinhador. E talvez fazendo isso no alinhador, com o diagnóstico prévio, né, de 3D, digital, você entenda que de vez em quando os seus incisivos vão terminar com inclinação positiva, e de vez em quando eles vão terminar com inclinação negativa, com angulação positiva e negativa, né, tá, né? E a angulação é muito mais importante que a inclinação, porque ela é muito mais perceptível esteticamente e ela é lida muito rapidamente pelos fios, né? Eu gostaria que vocês prestassem um pouco de atenção nessa tela, que é uma tela animada, que foi produzida para mim lá pelo pessoal da Ortométrica. Então, assim, eu para fazer um exemplo claro, peguei um bracket
Desculpa, vamos voltar para trás aqui desde o começo. Né? Então, eu peguei um bracket de prescrição 3, que são 11 graus de angulação, e coloquei num canino 0 grau, ou seja, o canino tem 0 grau e o bracket tem 11 graus de angulação. Quando você passa o fio redondo, né, tá? O ângulo já é lido em 7,1 graus, ou seja, você tem uma leitura, se você pensar em 11, tem uma leitura de aproximadamente 60 e poucos por cento do ângulo expresso no bracket, já no primeiro fio. Ou seja, se você não queria angular o canino, já era. Tá? Né? Então, você vai descobrir que o processo de nivelamento e alinhamento tem como um dos componentes principais em termos de intensidade angular um dente desangulado. Tá? O fio redondo praticamente vai exprimir mais de 70% da angulação, 8,1. Né? E quando você passar o 19 para o 25, né, tá? Que na realidade hoje é o último fio retangular, o único fio retangular usado pela maioria dos ortodontistas de rotina, você vai ter dos 11 graus, 8,7 já é explícito. Isso só vai ser lido quase na sua totalidade com o fio 21 para 25. Né, tá? Né? Daí você tem um ângulo de 9,8 graus com uma 1,2. Isso é a literatura diz. Mas essas imagens são muito específicas. Então, imagina que você esteja tratando um paciente 2, padrão 2, deficiência mandibular, e que os caninos dele estejam em irrupção moderadamente vestibular e sem angulação porque não tem espaço. Daí você está tratando um paciente 2, classe 2, onde você vai ter que corrigir a chave. Incisivos bem posicionados em relação ao lábio superior, tá? E daí você não quer mexer no incisivo, você quer deixar o incisivo ali, porque você vai ter que compensar na mandíbula, porque o cara é padrão 2, classe 2, deficiência mandibular. E daí você o bracket que você usa em todo mundo, né? No 3, no 2, na segunda-feira, na quarta-feira, quando o Corinthians ganha, quando o São Paulo ganha, tá? Você usa o bracket todo mundo, né? Tá? Daí quando o cara voltar, né? Você viu que aqui o fio 16, ele vai já mais de 60% de angulação. Aquele canino seu está angulando e somando ao apinhamento, ao desnivelamento, para provocar uma tremenda protusão num paciente classe 2, onde você não queria protuir o arco superior, mas sim o arco inferior. Então, você tem que raciocinar em metaterapêutica. Não dá mais para começar um tratamento sem metaterapêutica. Se você usa alinhador, como é que você vai tratar um paciente com alinhador, se você precisa de todas as placas, se você não sabe qual é a sua metaterapêutica? Quem tem feito a metaterapêutica para você é um cadista, ele fez curso de padrão comigo, ele sabe como é que a face cresce, quais são as dependências dos pacientes em relação ao seu padrão facial? Se ele não sabe, ele está fazendo uma merda de plano para você. Ele está fazendo um posicionamento final de dentes que vai levar você ao erro. Tá? Quem tem que determinar a posição de dente é você. Né? Eu tenho um livro escrito sobre isso, que foi publicado em 2011, que diz o seguinte: metas terapêuticas individualizadas. Mais do que nunca, elas se provaram necessárias com o advento dos alinhadores. E depois a outra chave que também gera problema é a inclinação. Né? O ortodontista pensa a inclinação de um modo muito poético, né? Vindo lá do Edwise. No Edwise, todo fio que nós pegávamos, nós tínhamos que trabalhar torque. Você dava um torque vestibular passivo nos cílios superiores quando eles estavam bem, daí você zerava o canino e fazia um torque progressivo lingual atrás. Então você trabalhava com torque direto, mas era a canaleta 22 com fio 21 por 25. Não era a canaleta 22 que você usa hoje com fio 19. Quando você passa o fio 19 numa canaleta 22, não acontece nada. Tá? Você vai ver daqui a pouquinho. Vou simular isso. Queria que vocês prestassem atenção nisso, né, tá? Então, a indicação de brackets é muito mais importante no aspecto da angulação do que na inclinação. Mas é óbvio que, como eles são correlatos, né, tá? Não acontece por acaso, quando o incisivo superior é eliminado compulsoriamente no paciente classe 3, ele também tem que ter uma angulação expressiva para poder ocupar o espaço ganho, né, tá? Você não vai ficar cheio de diastema. E você não gosta de diastema? Diastemas são preenchidos por angulação dos dentes ou por migração dos dentes posteriores, diastemas anteriores, tá? Então, na inclinação, a mesma ocorrência da angulação nossa do ânus, né, tá? Então, aqui que eu digo para você que a ortodontia demorou muito para acordar, né? Porque isso foi publicado em 1971, cara, né, tá? E nós passamos até 1995 dentro da Idade Média, né? Sorte que na Idade Média ortodôntica, né, não queimavam bruxos, né, tá? Né? Mas o paciente era, de uma certa forma, queimado, né? Era colocado na fogueira, porque a gente extraía dentes de quem não precisava, porque nos baseávamos num conceito absolutamente equivocado, que qualquer pessoa com mínimo de QI, depois de 5, 6 anos de prática clínica, sabia que não prestava. E nessa época a gente tinha
os hereges, né? Que eram aqueles caras que sabiam e não contavam, né? Você ia no congresso e o cara mostrava o paciente verticalizado que tinha dado certo, né? Você pega um paciente padrão 1, mesofacial, ele pode ter o incisivo inferior verticalizado, mas se ele for 2 deficiente mandibular, ele não pode, se ele for 3, ele não pode, ou seja, individualização, tá? Vocês vão treinar isso agora no alinhador, por favor. Enquanto o alinhador está evoluindo para tentar ser igual um bracket de straightware, porque outro bracket não serve, né, tá? Ou seja, os attachments são redesenhados para permitir uma interface absolutamente consistente com a informação de movimento que vier no alinhador, derivado da metaterapêutica, que hoje você tem a chance de ver antes de executar, né, tá? O alinhador tem que chegar nessa excelência, attachments que sejam capazes de ser uma interface perfeita entre o posicionamento desejado, a mensagem do movimento na placa e a posição terminal do dente. Desculpa, rápido demais, né, tá? Mas a aula vai ser gravada, você escuta 2 vezes, daí quem sabe você entende a letra, né, tá? Né? Perdão, mas nós tivemos um problema aí, eu não quero atrasar o evento, a gente já está no fim, né, tá? Né? Então, vamos ver aí que... a gente gosta muito dessa simplificação, né? Todos os dentes, exceto o cílio superior, exibem na coroa clínica inclinação negativa. Mentira! Você vai ver aqui, por exemplo, que nessa tabela, no arco superior, tem incisivo central com -7, tá? Óbvio, o bom é 7, mas pode ser -7, e estava na oclusão normal do ânus, tá? Agora, para o incisivo superior deixar de ter 7 para ter -7, tem que ter uma justificativa. A justificativa é uma protusão de maxila, uma deficiência mandibular, né? E o contrário no outro extremo, de 15, né? Porque o incisivo também pode ter 15, meu bracket de 3 tem 14. É exatamente para simular essa situação onde eu tenho uma maxila boa e eu compenso ela para que o incisivo inferior do paciente 3 possa também ser compensado, e você vai ver que ele vai para a angulação 0, que você vai ver já que é normal, né? Tá? E a gente vai ajustando as coisas, né? Com lógica, né? Tá? Se você for para o arco inferior, olha aqui, nós passamos desde o TWID, mais de 40 anos, usando -1 como posição ideal do incisivo inferior, ou, se você quiser, 90 graus, ou 87 graus, como era usado. E, na realidade, nós temos até -17 e mais 16. Ora, como é que alguém pode ter uma oclusão normal com incisivo inferior em -17? O cara tem que ser 3, meu, entendeu? Ou deficiência maxilar ou prognatismo. Como é que ele tem 16 de inclinação no superior? É porque ele tem uma maxila que está compensando uma mandíbula, ou uma própria deficiência intrínseca, né, tá? Inclinações são ajustes compensatórios, que geram espaços, que aumentam o perímetro do arco, desde que os dentes anteriores sejam angulados, né, tá? Desde que os dentes do arco sejam angulados. Né? Eu não tenho muita paciência mais não para explicar isso, sabe? Isso aqui devia ser ensinado na primeira aula da oclusão normal. A gente está começando a especialização agora no mês que vem. Na segunda-feira, primeiro dia de aula, eu vou fazer uma introdução sobre o que é ortodontia, né, tá? Acabei de dar uma aula na Liga da FOB, que foi inaugurada. Ortodontia, lugar de gente feliz. Daí eu vou botar o que a ortodontia precisa, o que o ortodontista precisa para se sentir feliz, esse lugar que é de felicidade. Porque a ortodontia é um lugar de gente feliz. Ele não pode só nivelar, alinhar. Ele tem que saber definir metaterapêutica a partir da definição do padrão, definir as limitações do indivíduo, considerar suas perspicácias. Ao fazer dentadura mista, que é uma moda de hoje, graças a Deus, porque eu adoro ortodontia antireceptiva e preventiva, o ortodontista tem que ter muito mais bagagem do que simplesmente pensar em bracket e fio, ou em attachment e alinhador. Então, não se esqueçam de que existe uma correlação estreita entre técnicas. Né, tá? Na realidade, as técnicas visam o mesmo, posicionar o dedo de maneira adequada. Quem define a maneira adequada é você, com o seu prognóstico. E, portanto, com a sua meta terapêutica. Portanto, se a sua meta terapêutica for ruim, porque o seu prognóstico é ruim, porque você não sabe exatamente o que é possível fazer, o que é razoável tentar, impossível obter, você vai continuar fazendo as mesmas merdas que você fazia no WISE, as mesmas merdas que você fazia no Straightware, você vai fazer no alinhador e nos futuros processos que virão trazendo progresso. Tá? Né? Desculpa, mas a linguagem é dura, né? Tá? Porque nós estamos numa época em que quem tinha que escutar já escutou e aprendeu. E os que não aprenderam resistem a isso. Né? Tá? Né? Eu diria que você tem que ler mais. Né? Não adianta ficar lendo o que está sendo escrito hoje. Você tem que ter um passado construído de conceitos ortodônticos. Né? Tá? Então, tá bom. Então, todos os dentes têm inclinação negativa na coroa, exceto o incisivo superior. Você sabe que não é isso, a regra não é essa, né, tá? E vamos ver agora, talvez a gente tenha que terminar, que está chegando na hora, né? Você está vendo aqui uma simulação que eu faço, e eu queria que você prestasse muita atenção.
Então, vamos imaginar que você esteja pensando no efeito do seu fio retangular sobre um determinado dente, né? Eu tenho visto os absurdos escritos que não têm suporte na literatura. Por exemplo, o sujeito pega, desculpa, de novo, você é enfático, você é duro, você é grosseiro. Você pega um paciente padrão 2, deficiência mandibular, e você quer concentrar a compensação no arco inferior dele. Daí você nivela o arco superior com braquetes de prescrição 1, para que eles fiquem ideais, porque você acha que você pode ter um arco dentário superior numa maxila boa, de forma ideal, e daí você coloca braquetes convencionais. E daí, no arco inferior, você coloca braquetes, você vai fazer uma compensação, vai levar o arco dentário inferior para frente. Você sabe que mandíbula não cresce estimulada por nenhum tipo de aparelho. Não existe na literatura nenhum artigo que seja capaz de mostrar evidência de crescimento mandibular terapêutico nos manejos ortopédicos da mandíbula deficiente no paciente padrão 2, classe 2. Então, o que você vai fazer é a compensação dentária. Como você não quer compensação dentária no superior, vai acontecer alguma, mas vai ser efeito secundário, e eu acho isso lógico, você vai compensar isso no inferior. Daí você coloca um bracket menos 6 no arco inferior. Sei, para que menos 6? Para controlar a inclinação do dente. Ora, a inclinação não pode ser controlada. Ela é com agente corretivo. E uma inclinação de uma mandíbula deficiente com uma síntese pobre, o único movimento que essa síntese aceita é a inclinação, que é o movimento que a natureza faz. Tá? E ainda tem que ser mensurado, tem que ver se é possível. Se você der torque resistente, você vai colocar os incisivos dos seus pacientes na posição em que outros autores colocam. Né, tá? Você vai ver a arúria fivinal, o dente está fora da sínfise. Eu não acho que o incisivo gostaria de ficar fora da sínfise. É a mesma coisa que tirar alguém da casa dele, né, tá? Alguém da onde ele foi projetado para ficar. E daí você usa que fio nesse bracket menos 6, que você está tentando controlar a inclinação vestibular, num tratamento onde a essência é a inclinação vestibular do incisivo. Ainda bem que você está usando o fio 19 por 25. Você vê que o fio 19 por 25, mesmo convivendo com uma grande diferença entre a inclinação da coroa e a inclinação presente no bracket, então vamos imaginar que esse dente seu esteja com 100 de ímpar, né, e mais 10 de inclinação para vestibular. E você vai colocar um fio 19 por 25 num bracket de menos 6, né, tentando controlar essa inclinação. Tá? E daí você vai ver, então, o que acontece. Então, vou pegar uma prescrição, um dente vertical, com o bracket da prescrição 3, de incisivo superior. E vão passar um fio 0,16 redondo. O que acontece? Nada. O menino que fez essa animação para mim, ele não é odontista, né? E eu expliquei para ele assim, foi feita a distância, eu falei, quando você faz isso, nada acontece. Né, tá? Ele pegou e escreveu lá, você viu? Inclinação, nada acontece. Tá? Então, um dos absurdos que existe, né? Se você for ao MBT, e aqui uma crítica de novo, tá? O MBT, quando lançou um bracket de menos 6 para incisivo inferior, justificou que o torque negativo de incisivos era para evitar a protusão exagerada nos estágios iniciais do nivelamento. Ora, o nivelamento é feito até hoje, o MBT foi lançado há mais de 20 anos atrás, ele é feito com fio redondo, geralmente 14, menor que 16, mas não interessa se for 14 ou 16. Se não for retangular, fio redondo, quando você coloca num bracket, o que acontece em termos de inclinação? Vão acontecer movimentos provocados pelos outros causadores de protusão, que é o desnivelamento, o apinhamento, né, tá? a curva reversa, a curva de espelho, o que for, ou seja, exigência de espaço. O bracket não está participando com o torque dessa inclinação. Porque quando você for um fio 0,16, como disse o Wesley lá da ortométrica, agradeço ele ter feito isso aqui tão bem feitinho à distância, né? Nada acontece, né? Não tem relevância. Né? Tá? E daí você põe 18 e obviamente sabe o que acontece. Não acontece. Daí vem você, por exemplo, num paciente como esse, com bracket resistindo ao movimento de inclinação, resistente ao movimento de inclinação, porque ele é de inclinação palatina, porque ele é mais 14, né? Tá? Mais 14. E você vai botar o fio 19,25 para tentar evitar que esse momento aconteça. E você vai ver que a ação de torque que ele tem sobre o dente é de 2 a 3 graus. Se você sabe que a inclinação é 14, 2 a 3 graus é 20%. Tá? Ou seja, nada. O Wesley podia botar aqui clinicamente e nada acontece. Né, tá? Então não me venha mais com essa converseira fiada, né, tá? De pegar um bracket de menos 6 ou menos 10, menos 15, não sei, o menos que você quiser, colocar no incisivo inferior, onde você tem inclinação vestibular já aumentada, porque você vai colocar esse bracket para tentar resistir ao momento vestibular no paciente que vai receber aparelho para provocar o momento vestibular. Então, resumindo, porque eu vou terminar já, porque o tempo está acabando.
né? Então, você tem um paciente que tem um padrão 2, classe 2, maxila boa, deficiência mandibular pura, moderada, sem indicação cirúrgica. Vamos preservar a maxila dele, então, deixar ela certinha. Se eu não quiser compensação, eu tenho que usar um fio 21x25, porque a compensação vai ser principalmente por perda de inclinação, e não me interessa, dentro um fio 21x25, porque daí eu preencho a canaleta e controlo o torque. E no arco inferior eu vou usar um fio redondo, ou 19x25, porque eu quero que esses inclinem. Então, meu bracket é mais 8, porque se ele tiver com mais 6, eu quero que ele vá por mais 8. O bracket não pode, o torque não pode estorvar, e não vai estorvar, porque ele não vai ter nenhuma relação com a quantidade de inclinação que vai acontecer no incisivo, que vai depender do nivelamento, do alinhamento, da correção da curva, da intrusão relativa para provocar os dentes, colocar o dente no mesmo plano, e depois o protrator para inclinar. A correção é feita por inclinação. Na literatura, não existe nenhum trabalho de protração mandibular para corrigir compensatoriamente, e o nome está dizendo, né, onde aconteça um movimento de corpo dos incisivos inferiores. E mais, o maior movimento que acontece nesse paciente é o movimento de inclinação vestibular dos incisivos. Portanto, quando você for planejar lá no seu paciente com um alinhador a correção dessa classe 2, concentrada no arco inferior, o movimento é de angulação dos dentes posteriores, por isso o canino tem 7 graus, ao invés de ter 0 como na 3, 7 graus, e os incisivos têm mais 8 para que comunguem. Você vai ter que dar essa inclinação para o incisivo para poder construir em cima dele o alinhador, para que você atinja a sua meta terapêutica, para que o seu protótipo desenhado a partir do diagnóstico e do planejamento virtual seja coerente com a mecânica que você vai fazer, né? Então, se você quiser falar comigo de torque, por favor, né, tá? Trabalhe com esse fio, o 21,5, porque esse fio é o fio capaz de ler torque. Tanto é que ele vai ler 10 graus do torque de 14, que é bastante bom, tá? Porque existe uma folga química para uso e, portanto, ele vai ler mais de 70% da inclinação que está presente no bracket, tá? Então, vamos flexibilizar as nossas metas terapêuticas, façam isso nos seus planejamentos virtuais, para que você possa, então, jogar o jogo de maneira inteligente. É óbvio que a minha aula está na introdução, né, tá? Eu já aproveitei e estendi a introdução, porque não vai dar para me entrar no meio dela, mas eu acho que não sei se é dia de puxão de orelha, né? Porque acho que hoje era dia da gente estar com o coração leve, né? Para tentar passar uma sensação de paz, né? Para os nossos amigos do Rio Grande do Sul. Mas eu fiquei pensando aqui, acho que não. Acho que é um momento de briga, é um momento de solidariedade e, ao mesmo tempo, de exigir que as coisas sejam feitas de acordo com a lógica, de acordo com as possibilidades e não de acordo com certas teorias que eu não sei de onde sai, mas a maioria delas construídas com interesse financeiro ou baseadas em ignorantes, que você não pode usar como guia, né? Então, muito obrigado de novo, né, pelo convite da Dental Press. Eu tentei fazer aqui, isso é um puxão de orelha que eu estou dando, porque eu acho que, com o advento dos alinhadores, a gente devia estar galgando passos positivos em direção a metas terapêuticas individualizadas de uma maneira muito correta, né, tá? É talvez a principal contribuição que os alinhadores trouxeram para o odontia como um todo, né, tá? Então, nós temos que jogar o xadrez agora com essa peça nova, com esse jogador novo, que é o planejamento e também com o desenvolvimento dos atáchicos, que vão fornecer informações interessantes para nós sobre a movimentação dentária e, portanto, poderão ser usadas em qualquer técnica que você use. Lembre-se, discutir técnica não é uma boa discussão, né, tá? Nós temos que discutir, qualificar os pacientes, definir metas terapêuticas, o que é possível fazer, o que é impossível, o que é possível fazer, o que é razoável obter, o que é possível obter. Desculpa, o que é razoável fazer, esqueci como é que é a frase é minha, esqueci. O que é possível fazer, o que é razoável tentar, o que é possível obter. Tá? Um abraço amigo em todos, que os nossos colegas do Rio Grande sejam alimentados pela paz de Deus e que possam levar a termo essa recuperação de vida deles. Sucesso, obrigado, parabéns de novo a Dental Press, ao Bruno, que é o novo capitão, ao Dr. Laurindo, que é o capitão emérito, né, tá? A família toda da Dental Press, né, tá? Um abraço carinhoso em vocês e obrigado por mais essa oportunidade. Muito obrigado, meu amigo Dino, por excelente, como sempre, brilhante aula. Você será sempre meu grande mestre, minha grande referência na ortodontia. E agradeço muito aí suas palavras finais aí também em relação ao Rio Grande do Sul, que a gente realmente consiga levar a eles essa paz aí com um pouquinho de alento que a gente possa dar dessa forma que a gente está tentando fazer hoje.